Vamos aqui iniciar a gravação com o pessoal me ligando na hora dessa, né? Aula 100. Comunidade. Aula 100 da comunidade. E aqui nós vamos compartilhar essa aula. Convidar via link. Aqui para o pessoal do Clube dos Produtores. Para o pessoal do Clube dos Produtores. E aí, já os alunos vão chegando aqui. Nós vamos aqui falar sobre 4 dicas, falar sobre uma aula, falar sobre 4 dicas, acrescentar para essa aula e depois a gente abre o bate-papo aqui com os alunos do clube. E você que está no YouTube pode ir deixando aí sua pergunta, pode ir deixando aí a cidade, o nome que você está. Tanabe, vem pro grupo, hein? Acabei de colocar o link no grupo lá no Telegram. Então daqui a pouco o Tanabe provavelmente vai estar por aqui também. Um abraço para a galera que vai chegando. Então a primeira indicação é essa. Voltamos com a comunidade toda quarta-feira, 19h15. Toda quarta-feira, 19h15. Estaremos aqui nesse canal. Então se inscreve aí no canal. Ao vivo, você pode participar dos bastidores, coloca aí seu nome, a cidade onde você está. Nós vamos relembrar para os alunos onde está uma aula específica e nós vamos acrescentar dicas nessa aula, ok? E aí os alunos vão entrando aqui na sala de bate-papo e depois a gente, lá para as 19h15, um pouquinho depois, os alunos começam a entrar, bater papo, fazer perguntas e tema livre, né? Podendo falar sobre qualquer tema, beleza? Então vamos lá, eu quero voltar a vocês aí, principalmente os alunos da comunidade, lá para o módulo 2, aula 1, onde a gente fala sobre raças de galinhas mistas, certo? Quando você vai misturar aí galinhas no mesmo plantel, a gente fala sobre esse assunto. Eu espero que você volte lá, assiste essa aula completa. E hoje eu quero dar 4 dicas sobre quem vai criar especificamente poedeiras com raças misturadas. Quando você vai misturar, vai colocar mais de uma raça no seu plantel, eu vou dar 4 dicas para ajudar com que isso dê certo, ok? Vou lhe dar 4 dicas para ajudar com que isso dê certo e você não tenha problemas depois. Então, o tema de hoje, 4 dicas para quem vai criar galinha poedeira com raças mistas, quando você vai misturar mais de uma raça. Primeira dica que eu quero dar para você é você se atentar a desenvolvimento. As galinhas poedeiras, via de regra, elas têm desenvolvimento muito diferentes. Principalmente quando você quer criar poedeira que lhe dá resultados diferentes de casca de ovo. Então, quando você quer ter galinha com ovo marrom mais escuro, marrom mais claro, bege, branco, normalmente o desenvolvimento dessa linhagem de galinha, a galinha que bota ovo branco tem um desenvolvimento diferente da que bota ovo marrom. A galinha que bota ovo bege tem diferente para quem bota ovo marrom mais escuro. Então, a primeira coisa que você tem que se atentar, se você busca aí criar mais de uma raça para poedeira, é em desenvolvimento. Procure entender se as 2 raças que você quer criar, se ela tem um desenvolvimento parecido. Quando eu falei aqui 2 raças que você quer criar, porque você criar mais do que 2 raças de poedeira, muito provavelmente vai ter problema. 2 é aceitável. No melhor dos mundos, o ideal é uma linhagem só, e se for criar mais de uma, criar separado. No melhor dos mundos, a gente às vezes não tem essa condição de ter 2 galpões simultâneos, com 2 galinhas trabalhando. Ok? Então, não inventa de criar 5, 6 linhagens diferentes, porque isso vai te complicar. Tem muita gente iniciante que compra 10 de uma, 50 da outra, 20 de outra, 30 da outra. Não dá certo. Ok? Não dá certo. Isso pode complicar para você. Então presta atenção nisso para você não se complicar. A segunda coisa é você, baseado nisso em desenvolvimento, então procure 2 linhagens que tenham desenvolvimento parecido.
que isso quer dizer, Sandro? Que elas comam a mesma quantidade de ração e desenvolvam igual. É essa a sua busca. É isso que você tem que buscar. É uma galinha que desenvolva de uma forma parecida e que você possa trabalhar com elas juntas. Então essa é a primeira dica, desenvolvimento parecido. A segunda dica é que ela tenha um consumo de ração, equivalente ao percentual de postura dela. Isso é muito importante. Se você tem duas linhagens, digamos que cada uma dessas linhagens coma, sei lá, 100 gramas de ração, que você tenha o mesmo nível de postura das duas galinhas. Isso é outra coisa muito difícil de você conseguir, mas procure algo muito mais próximo, algo muito mais parecido, que a galinha coma a mesma quantidade de ração, que as duas linhagens comam a mesma quantidade de ração, e que elas prometam quantidade de ovos parecido. Que você pode ter uma galinha que promete aí 250 e outra que promete 400. A diferença é muito grande. Uma vai atrapalhar a outra quase que sem dúvida. Principalmente quem quer trabalhar com uma raça especializada e uma raça especializada e uma raça de dupla aptidão. A raça de dupla aptidão tem uma postura muito mais baixa e tem uma vontade de comer muito maior. Então isso pode atrapalhar um pouquinho. E você, quando tem uma galinha especializada, ela come um pouquinho menos e ela produz mais. Então você vai ter um conflito aí, galinhas muito vorazes, com a vontade de comer muito grande, uma de dupla aptidão, tirando a ração da outra, e aí essa que está comendo demais não vai botar ovos a mais porque está comendo a mais, e a que está comendo menos vai acabar caindo na produção. Então tem que ter cuidado nisso. Segunda dica, que o consumo de ração das duas galinhas e o percentual de postura seja bem parecido. Diferenciação no produto final, isso é importante. Diferenciação no produto final, isso é bem importante. Se você vai criar duas linhagens diferentes, procure linhagens que tenham resultado final diferente também. Não adianta você criar duas linhagens onde as duas botam ovos marrons. Você criar duas linhagens que as duas botam ovos brancos. Criar duas linhagens que as duas botam ovos verdes, por exemplo. Que as duas botam ovos bege. Se a ideia de ter duas linhagens é você ter uma mescla na distribuição de ovos, na coloração de ovos, não tem sentido você ter duas linhagens com a mesma cor de casca de ovo. Ah, você vai criar Embrapa e Isabral. Não tem diferença de resultado final. As duas botam a quantidade de ovos muito parecida, o tamanho do ovo é muito parecido e a cor do ovo é muito parecido. Não tem por que você arriscar. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que eu sempre digo, é redução de problemas, né? A gente tem que trabalhar com redução de problemas. Quando você está com duas linhagens que têm o mesmo resultado, você está dando chance para ter problemas, porque você está trabalhando com duas linhagens diferentes e, queira ou não queira, elas dão resultados diferentes também. Uma come mais que a outra, uma engorda mais que a outra, uma é mais zangada do que a outra. Sempre as linhagens vão ter aí comportamentos diferentes. Então não tem sentido, se você quer trabalhar com mais de uma linhagem, que tenha um sentido isso. E o maior sentido é você ter cascas de ovos de cor diferente. Ok? Essa é a primeira intenção. E a última dica, a quarta dica, é quando você vai querer também ter essa mescla de duas linhagens para ter resultados de casca de ovo aí diferente, o ideal é que você tenha o famoso 80-20, né?
no máximo 70-30, você ter 70% de uma linhagem e 30% de outra. Mas a escolha é que a que você tem mais, 70%, 80%, seja uma galinha que realmente seja mais produtiva. Uma galinha que realmente tem uma produção mais elevada. Para você garantir o faturamento. E a galinha que você tem uma postura um pouco mais baixa, mas seja a galinha que te dê ovos diferentes, para você dar uma visão diferente na sua bandeja de ovos para para quem está ali, né, ser atraído pela aquela mescla de cores. Mas quando a pessoa leva a bandeja com uma quantidade maior de ovos marrons e ali no meio ovos brancos, ovos beges, ele leva assim mesmo porque ele vê a mescla de cor. Mas você garante seu faturamento, porque a quantidade de ração que você está dando é igual, mas você tem uma galinha muito mais produtiva do que outra. Certo? Então essas são as 4 dicas que a gente está rememorando, vamos dizer assim, as aulas da comunidade. Então aula 1 do módulo 2, o módulo de genética, o módulo 2, a aula 1 que a gente fala sobre trabalhar com raças mistas. E hoje eu dei 4 dicas específicas para quem vai trabalhar com poedeira, 4 dicas para trabalhar com raça mista. Então eu falei sobre o desenvolvimento uniforme. Então você procurar 2 linhagens que tenham desenvolvimento muito parecido. Segunda dica, o consumo de ração em percentual de postura, que as duas tenham um consumo de ração e um percentual de postura também parecidos, certo? Foi a segunda dica. A terceira dica, diferenciar o produto final. Não adianta você criar 2 linhagens para lhe dar o mesmo produto final. Então, se vai criar 2 linhagens, que o produto final seja diferente, que cada um tem uma casca de ovo diferente, ok? Cor de casca de ovo, melhor dizendo. Ou até mesmo tamanho, possa ser que você escolha uma galinha que tem um ovo um pouco menor, ou escolha uma que tem um ovo um pouco maior, para dar uma diferenciação nesse sentido, não necessariamente na cor da casca de ovo. E a terceira dica, ou a quarta dica, foi você trabalhar 80, 20 ou 70, 30%, sendo o maior percentual da galinha que realmente é produtiva, linhagem Brown normalmente, né? E 30, 20% do percentual de uma galinha que seja menos produtiva, mas que lhe dá atração, que abre melhor, destrói as barreiras de entrada do seu cliente para ter uma aceitação melhor do seu produto. Beleza? Eu quero saber se no YouTube você está me vendo, você está me ouvindo. Você que está no Spotify, no Deezer, no Anchor, porque a gente também está gravando nosso podcast aqui. Um grande abraço para você. Benilson, um abraço. Eu quero saber se está me vendo, está me ouvindo. O YouTube está dizendo aqui que a internet está oscilando. Aí eu queria saber, qualquer coisa, pode deixar pergunta aí, porque eu também estou gravando aqui e depois eu reposto. Deixa eu abrir os microfones aqui para o meu amigo Roselito, para o meu amigo Adailton, que pode aí me fazer perguntas, pode bater um papo, para a gente, uma nova reinauguração, vamos dizer assim. É nova reinauguração mesmo, porque a gente já parou, já voltou, já parou, já voltou, e estamos voltando de novo com as aulas da comunidade. Para quem não pegou no início, a gente vai toda quarta-feira, 19h15, a gente vai estar ao vivo no YouTube aqui mostrando os bastidores, e a gente vai estar no Telegram aqui com os alunos batendo um papo também. E aí a gente também vai reviver alguma das aulas da comunidade, os temas, e a gente vai atualizar esses temas dando algumas dicas a mais do que tinha nas aulas. Hoje mesmo, aula 1 do módulo de genética, que é o módulo 2 da comunidade. Eu peço que vocês vão lá dentro da comunidade e assistam a aula completa, e depois pega essas 4 dicas aqui que a gente falou sobre raças mistas, e hoje a gente fez especificamente de poedeiras. Beleza?